A história humana só passou a ser registrada nos últimos 5.000 anos, uma diminuta fração dos 80.000 anos em que passamos a dominar esse planeta. E nesse curto espaço de tempo, desde o início da história, nós desenvolvemos muito, desde impérios que ascenderam e desmoronaram, viagens espaciais até o manicômio mais movimentado da internet, o YouTube. Mas mesmo nesses 5 milênios ocupados, um estranho padrão começou a surgir. A cada 100 anos, um evento infeccioso e fatal ocorre quase que de modo cronometrado, coisa que nos atingiu em 1720, 1820, 1920 e no infame 2020. Isso não pode ser uma coincidência. Ou pode? Bom, pegue seus trajes de proteção porque vamos explorar algumas das coincidências históricas mais contagiosas e estranhas de todos os tempos. Comecemos no ano de 1720, na cidade francesa de Marsella, onde os habitantes locais foram repentinamente acometidos por uma doença grotesca. Enormes furúnculos pretos cheios de pus, do tamanho de ovos, surgiram em suas axilas, virilhas e pescoços. Esses sintomas super bizarros também eram acompanhados de vômitos e febre alta. Que combinação, hein? Essa é a temida peste bubônica, uma infecção bacteriana transmitida pela picada da pulga comum. É uma doença que realmente marcou a história da humanidade, dizimando populações em toda a Europa em pandemias nos séculos 6 e 14. Mas esse surto específico de peste no século 18 resultaria na morte de cerca de 100.000 pessoas na cidade de Marsella e nas províncias vizinhas. Foi um evento tão mortal que ficou conhecido como a Grande Peste de Marsella. Mas esse surto foi minúsculo em comparação com a pandemia que se espalhou pela Eurásia apenas 100 anos depois. No ano de 1820, a maior parte do sul da Ásia foi infectada com uma grande doença mortal, a cólera. Trata-se de uma infecção bacteriana do intestino delgado que faz com que o corpo expulse grandes quantidades de diarreia aquosa. E essa evacuação contínua pode ser mortal, porque seu corpo perde um grande volume de água, resultando em níveis perigosos de desidratação em poucas horas. A cólera é transmitida através de água suja ou alimentos mal cozidos que estiveram em contato com fezes humanas infectadas. Crustáceos mal cozidos são uma fonte comum de infecção, por isso certifique-se sempre de que seus camarões estejam rosados, caso contrário você vai passar um tempo bem ruim no banheiro. Felizmente, no século 21 temos tratamentos com antibióticos para curar a cólera, mas durante a pandemia do sul da Ásia em 1820, esse surto de cólera resultou em 3,2 milhões de mortes. O colossal número de mortos se deve ao fato de que essa pandemia se espalhou mais do que qualquer outra. Ela se originou na cidade indiana de Calcutá, mas se espalhou até a China e a costa do Mediterrâneo antes de finalmente diminuir. Mas mesmo esse alto número de mortos não foi nada comparado à próxima pandemia que abalou o mundo. O ano é 1920. Você tá começando a ver o padrão? Assustador, né? Dizem que a história se repete, mas isso é muito parecido. E nesse caso, o mundo estava apenas começando a se recuperar das consequências da Primeira Guerra Mundial, quando foi atingido por uma das pandemias mais mortais de todos os tempos. Ela ficou conhecida como gripe espanhola e foi uma cepa de influenza que infectou com sucesso 500 milhões de pessoas, um terço da população mundial da época. E essa gripe não foi só um caso grave de resfriado que poderia ter sido curado com canja de galinha, mas sim um vírus que desencadeou uma tempestade de citocinas no sistema imunológico de jovens adultos. Uma tempestade de citocinas é onde o sistema imunológico do corpo entra em ação, liberando uma enorme onda de proteínas conhecidas como citocinas, que inundam o corpo. Essa condição pode ser fatal e resultar em falência múltipla dos órgãos. Por fim, a gripe espanhola resultou em um número de mortos estimado entre 17 e 50 milhões, embora outros historiadores argumentem que seu número de mortos possa chegar a 100 milhões. Sem dúvida, foi uma das pandemias mais mortais de todos os tempos. Agora, com a medicina moderna e as vacinações anuais contra a gripe, alguns podem ter acreditado que a gripe espanhola seria a última pandemia mundial, mas então a maldição dos anos 20 atacou de novo. Como você provavelmente se lembra, em 2020 o mundo inteiro foi atingido pela pandemia do Covid-19. Embora o vírus em si não fosse tão mortal quando comparado a outras pandemias dessa lista, como a gripe espanhola, era de longe o mais transmissível. O vírus saltou fronteiras e atravessou oceanos, espalhando-se pela população humana como um incêndio. No total, o número de casos foi de cair o queixo, 655 milhões registrados em todo o mundo. E para aqueles com problemas de saúde subjacentes ou sistema
sistema imunológico comprometido. Adoecer com Covid muitas vezes provou ser fatal, infelizmente resultando em cerca de 6,6 milhões de mortes. Devido à natureza altamente infecciosa da Covid, sem vacina imediatamente disponível, muitos governos emitiram ordens de bloqueio, com cidadãos de muitas nações forçados a ficar em suas casas, com contato social mínimo por mais de um ano. E meu Deus, como era chato! Eu tava tão entediado que eu assisti todo o catálogo da época da Netflix, até mesmo aqueles programas terríveis de namoro. Honestamente, assistir Casamento às Cegas me fez querer ficar cego. Mas essa não foi a única decepção durante o lockdown, porque mesmo quando os pedidos de permanência em casa foram suspensos, o vírus do Covid-19 ainda estava por aí. Felizmente, hoje em dia muitos de nós estamos vacinados e podemos combater a infecção, mas dado o padrão que nós descobrimos, isso significa que o mundo está prestes a enfrentar uma pandemia ainda mais mortal, em 2120. Quer dizer, parece que o mundo está destinado a sofrer uma pandemia global a cada 100 anos. Pelo menos é isso que as manchetes de artigos em toda a internet querem que você acredite. Mas acontece que todo esse conceito é uma tremenda farsa histórica. Para desconstruir isso, primeiro a gente precisa falar sobre o que realmente é uma pandemia. Uma pandemia é definida como uma doença que se espalhou por vários países ou continentes. Portanto, isso exclui a Grande Peste de Marsella como uma pandemia. Ao contrário, era uma epidemia, pois era uma doença que afetava um grande número de pessoas, mas apenas dentro das fronteiras da França. Quanto ao surto de cólera de 1820, que atravessou fronteiras internacionais, tornando-se uma pandemia, o surto realmente começou em 1817 e continuou até 1824. Enquanto isso, a pandemia de gripe espanhola realmente começou em 1918 e terminou em 1920. E não são apenas as datas que estão erradas, mas o nome da pandemia também. Embora essa doença mortal fosse conhecida como gripe espanhola, os cientistas modernos rastrearam a origem dessa cepa de gripe em particular no coração do sul dos Estados Unidos, em Fort Riley, no estado do Kansas. A doença só ficou conhecida como gripe espanhola porque os jornais espanhóis eram os únicos que noticiavam livremente sobre a pandemia na época. Outros países, incluindo os Estados Unidos, tinham censuras de guerra que suprimiam quaisquer notícias ruins para manter o moral, enquanto a Espanha era neutra na guerra. Como resultado, a doença ganhou o apelido de gripe espanhola, embora seja mais correto chamá-la de gripe do Kansas, que deve ser tipo uma febre que você tem quando alucina que tá visitando o Mágico de Oz. E agora a última evidência frágil dessa farsa histórica, a pandemia do Covid-19. Não há como negar que essa pandemia nos obrigou a ficar em casa e ouvir o terrível canto desafinado de celebridades entediadas no ano de 2020. Mas os primeiros casos reais dessa cepa de coronavírus, anteriormente desconhecida, foram relatados à Organização Mundial da Saúde na cidade de Wuhan, na China, em 31 de dezembro de 2019. Portanto, essa cepa de coronavírus é chamada de Covid-19, porque foi o ano em que ela foi identificada pela primeira vez. E tecnicamente, a pandemia do Covid-19 recém terminou, tendo evoluído para diferentes cepas, como Alpha, Epsilon, Theta, Kappa e Omicron. Pô, a doença teve mais mudança que a Madonna, mas o Covid-19 não foi a única celebridade viral do século XXI. Grandes áreas da África Ocidental foram invadidas pela epidemia do vírus Ebola entre 2014 e 2016, e o Brasil foi severamente afetado pela epidemia do Zika vírus entre 2015 e 2016. Portanto, embora esse meme pandêmico queira que você acredite que surtos de doenças ocorrem precisamente a cada 100 anos, a história nunca é tão legal. Em vez disso, os surtos pandêmicos são muito mais aleatórios e geralmente causados por contato próximo e insalubre entre animais como morcegos e humanos, fazendo com que os patógenos saltem de uma espécie para outra. Embora em nosso mundo cada vez mais interconectado, com ligações de transporte e comércio, as doenças nunca tenham conseguido se espalhar pelos continentes tão facilmente antes. Portanto, simplesmente não dá para prever quando a próxima pandemia global vai acontecer. É bom estar preparado e sempre ter o seu spray desinfetante à mão. Agora, se esse vídeo te deixou germafóbico, aperta o botão de curtir. E não se preocupa que o restante desse vídeo é totalmente livre de doenças, porque a gente vai mergulhar em coincidências históricas mais bizarras. Mas antes de chegar a isso, por que você não aperta o botão de se inscrever também? Eu prometo que ele foi completamente higienizado. Feito? Beleza. Agora vamos ver outras coincidências ainda mais estranhas que surgiram na história. 6 por meia dúzia.
Em 1788, os primeiros colonos britânicos chegaram à Austrália, e algumas mordidas mortais depois eles logo descobriram como a sua vida selvagem é perigosa. Mas é claro que os ingleses não foram os primeiros a chegar. A Austrália foi povoada por tribos aborígenes ao longo dos séculos. A cultura europeia e as culturas aborígenes desenvolveram-se independentemente, com diferentes práticas, crenças e línguas. Fiel a isso, os povos aborígenes tinham seu próprio vocabulário, totalmente distante do inglês. Ou pelo menos era o que os linguistas pensavam até 1964. Foi nesse ano que um professor linguista, Robert M. W. Dixon, se dedicou ao estudo da língua da tribo Mbabaram, nativa de Queensland, no nordeste da Austrália. E aqui vai um curso intensivo de linguística. Para estudar um novo idioma, você geralmente começa com substantivos básicos. Você pode apontar para diferentes objetos em uma sala e chamá-los de mesa ou cadeira, por exemplo. Para aprender essas palavras, o professor Dixon se encontrava regularmente com um falante nativo de Mbabaram, conhecido como Albert Bennett. No primeiro encontro, o professor registrou apenas 28 palavras, mas ao longo de 5 meses, ele aprendeu 250 palavras e 300 frases curtas. Imagine a surpresa do professor quando, em uma dessas reuniões, ele solicitou a palavra cachorro, em inglês dog, e obteve exatamente a mesma resposta, dog. A princípio, o professor Dixon pensou que Albert havia se confundido com seu inglês, mas quando ele repetiu a pergunta, apontando para o filhote, obteve a mesma resposta, dog. Por coincidência, a pronúncia da palavra em Mbabaram é idêntica à versão em inglês, mas não havia nenhuma relação perceptível entre o Mbabaram e o inglês, e os países estão separados por quase 16 mil quilômetros. Foi realmente uma coincidência muito grande. Às vezes o mundo está só a um latido de distância. Refeição fatídica. Você já lidou com um caso de identidade trocada, em que alguém chegou até você e teve certeza de que o reconhecia de algum lugar? E você sabia que as chances de alguém ser seu sósia perfeito é de cerca de 1 em 1 trilhão? Loucura, né? Mas isso não é tão impossível quanto as chances do que supostamente aconteceu com o rei Humberto I da Itália. Em 28 de julho de 1900, afirma-se que o rei Humberto decidiu ir jantar na cidade de Monza. Ele foi acompanhado por seu assistente de confiança e a dupla escolheu um restaurante local aleatório para o jantar. Eles estavam saboreando a refeição quando, como é de praxe, o dono do restaurante saiu para cumprimentar os prestigiosos convidados. Mas quando o rei Humberto olhou para cima, pensou que o dono do restaurante estava segurando espelho, porque inacreditavelmente o dono do restaurante e o rei Humberto eram exatamente iguais. Eles eram um par de sósias da vida real. A estranha semelhança não terminava apenas na aparência dos homens. O dono do restaurante também se chamava Humberto, e os dois nasceram no mesmo dia na cidade de Turim. Mas fica ainda mais assustador, porque os dois homens se casaram no mesmo dia, ambos com mulheres chamadas Margherita. Ainda mais surpreendente, o segundo Humberto abriu seu restaurante exatamente no mesmo dia da coroação do rei Humberto, e ambos tiveram filhos chamados Vitório. Os dois homens não conseguiam acreditar no impressionante conjunto de coincidências que eles compartilhavam. Era demasiadamente parecido. O encontro foi tão estranho que o rei decidiu se encontrar com o outro Humberto no dia seguinte para falar mais sobre as semelhanças entre eles. Porém, tragicamente, o dono do restaurante morreu na manhã seguinte, após ser baleado em circunstâncias inexplicáveis. Mas em uma reviravolta chocante do destino, o próprio rei Humberto também foi assassinado em um tiroteio. Agora, uma teoria popular é que os dois Humbertos eram na verdade gêmeos que foram separados no nascimento. Além disso, acredita-se que o assassino do rei Humberto, um anarquista ítalo-americano conhecido como Gaetano Bresci, também compareceu ao restaurante naquela noite fatídica. Gaetano possivelmente tinha visto os Humbertos idênticos e assumiu, só para ter absoluta certeza, que ele devia matar os dois homens. Mas apesar de todas as minhas pesquisas, eu não consegui encontrar uma única fonte respeitável dessa época que respaldasse essa história. Embora eu queira acreditar que Humberto encontrou seu sósia, me pergunto se seus filhos e esposas realmente tinham os mesmos nomes, ou se eles realmente faziam aniversário no mesmo dia. De qualquer forma, sem provas, esse é apenas um boato histórico, e um boato matador ainda por cima. Cai Cai Neném.
Você consegue se imaginar andando na rua quando de repente começa a chover dinheiro? Seria um lindo dia de sorte, mas no caso de Joseph Figlock, o milagre que caiu do céu o assustou mais ainda. Quando Joseph estava andando por uma rua do bairro em Detroit, na década de 1930, ele ouviu um choro e olhou para cima para ver um bebê caindo. Felizmente, Joseph pegou o bebê e o dia foi salvo, mas por alguma coincidência maluca, um ano depois Joseph se viu no dia da marmota, quando pegou o mesmo bebê caindo de uma janela de novo, ou pelo menos é assim que a história é contada, já que lendas urbanas como essa tendem a ganhar vida própria. Mas olha só, Joseph era um trabalhador de rua, e é por isso que ele passava tantos dias na calçada, e ele de fato pegou duas crianças pequenas que caíram da janela, mas eram duas crianças diferentes e em lugares diferentes, sendo a primeira uma menina e a segunda um menino de 2 anos, e Joseph não pegou os bebês tanto assim. Em vez disso, eles simplesmente caíram em cima dele, embora graças a ele ter amortecido a queda, nenhuma das crianças tenha tido um fim trágico na calçada de concreto. Mas por que havia tantos bebês caindo de janelas? Bom, esse foi o resultado de uma tendência insana de gaiolas para bebês que tomou os Estados Unidos. O mito dos pais na época era de que os bebês precisavam ser arejados para a saúde deles. E muitos pais ansiosos, mas ignorantes, literalmente penduraram gaiolas de arame do lado de fora de seus apartamentos para arejar seus bebês. A tendência foi popularizada pela esposa do presidente Roosevelt, Eleanor, que pendurou uma gaiola de bebê do lado de fora de seu apartamento em Nova York para colocar a filha para tirar uma soneca. Porque que melhor maneira de garantir que o seu bebê tenha um sono tranquilo do que pendurar ele numa janela do quarto andar respirando poluição do ar da cidade, né? Felizmente, na década de 1950, as pessoas finalmente caíram em si e perceberam que bebês e altura não combinam. É sempre incrível perceber como essa geração conseguiu sobreviver a essas loucuras. O primeiro e o último. A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais mortíferos de toda a história da humanidade, com 20 milhões de mortes e 21 milhões de feridos em todo o mundo. Você pode pensar que depois de um número tão catastrófico de mortos, o mundo aprenderia sua lição, que seria a guerra para acabar com todas as guerras. Mas é claro, todos nós sabemos como a história acabou. Ela se chama Primeira Guerra Mundial por um motivo. Mas há uma coincidência assustadora ligada ao cemitério militar de Saint-Symphorien, na Bélgica, onde muitos dos soldados britânicos mortos na Primeira Guerra Mundial estão enterrados, como por exemplo, sem nenhum planejamento deliberado. A primeira vítima britânica registrada na guerra, o soldado John Parr, de 17 anos, está enterrado a apenas 4,5 metros da última vítima registrada, George Ellison, de 30 anos. As duas sepulturas até se encaram como suportes de livro assustadores com temática de guerra. A morte do soldado John Parr foi registrada apenas 17 dias depois que a Grã-Bretanha declarou guerra, enquanto o soldado George Ellison morreu apenas 90 minutos antes do armistício ser declarado. Um lembrete mórbido do custo da guerra, mas uma prova do fato de que ela acaba em algum momento. Em dose dupla. Todos nós gostamos de pensar que somos únicos, mas e se houvesse alguém por aí que tivesse vivido exatamente a mesma vida que você? Bom, foi exatamente o que aconteceu com 2 meninos gêmeos colocados para adoção separadamente em 1940, com apenas 3 semanas de idade. Ambos os casais de pais adotivos chamaram os meninos de James, embora ambos tenham sido apelidados de Jim. Ambos tiveram cães amados em suas infâncias e ambos chamados de Toy. E na escola, os dois se destacavam em matemática e carpintaria, mas nenhum deles tinha talento para soletrar. Quando adultos, os dois Jim eram fumantes inveterados, dirigiam o mesmo Chevrolet e até passavam as férias na mesma praia da Flórida. Eles até tinham gostos idênticos para mulheres, já que os dois Jim se casaram com mulheres chamadas Linda, embora nenhum dos casamentos tenha dado certo e, em vez disso, os dois homens se divorciaram e casaram com 2 Bettys. Mas as coincidências assustadoras dos gêmeos Jim continuaram até a próxima geração, já que os dois nomearam seus filhos como James Allen. Esse trem de coincidências simplesmente não para. Em dado momento, aos 37 anos, um dos Jim conseguiu obter os detalhes de contato de seu irmão gêmeo por meio do Tribunal de Ohio. Ele o rastreou e os dois falaram ao telefone, concordando em se encontrar. E foi somente em 9 de fevereiro de 1979 que os gêmeos Jim finalmente se reuniram. De meninos a homens adultos, era praticamente impossível diferenciá-los, dadas as semelhanças marcantes entre as vidas que
levaram, eles foram convidados a participar de um estudo realizado na Universidade de Minnesota. O estudo descobriu que seus históricos médicos e testes de ondas cerebrais eram quase idênticos, e assim também foram os resultados de seus testes de personalidade. Então, todo o debate natureza versus criação está completamente resolvido. Afinal, nosso DNA determina toda a nossa personalidade sobre o ambiente em que a gente foi criado. Bom, vale a pena notar que os dois Jim cresceram cerca de apenas 64 quilômetros um do outro em pequenas cidades do meio oeste americano. Então eles foram criados com a mesma cultura suburbana americana de tortas de maçã e cercas brancas. E é provável que, se um dos meninos tivesse sido adotado internacionalmente, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas sabe, eu tenho até ouvido rumores de que pode haver algumas versões internacionais minhas por aí. Dá pra imaginar isso? Pé frio do mar. Atravessar o oceano costumava ser um negócio bem perigoso, e há naufrágios suficientes no fundo do mar para provar isso. É por isso que os marinheiros desenvolveram um monte de superstições ao longo dos anos, como nunca assobiar contra o vento, o que poderia invocar uma tempestade, embora uma das regras mais rígidas de todas fosse nunca zarpar com uma mulher a bordo, porque elas deixariam o mar zangado. Parece só um monte de bobagem, mas depois de ouvir a história da senhorita Violet Jessop, talvez tenha tido uma razão para essa superstição. Violet nasceu originalmente na Argentina, filha de pais imigrantes irlandeses. Para sustentar sua família, ela se tornou camareira da companhia de navegação Royal Mail Line e foi designada para o RMS Olympic, o maior navio civil da época. Mas nem tudo foi tranquilo, como Violet descobriu em 20 de setembro de 1911, quando o RMS Olympic colidiu com o navio de guerra HMS Hawke. As duas embarcações navegavam paralelamente uma à outra pelo Solent, uma pequena extensão de água entre o sul da Inglaterra e a ilha de White. Mas quando o RMS Olympic virou à direita, o navio acabou entrando no caminho do HMS Hawke. O capitão do Hawke não conseguiu desviar o navio de guerra a tempo antes que seu casco colidisse com a lateral do Olympic. Dois buracos gigantes foram abertos no casco do navio e seus compartimentos ficaram cheios de água. Porém, milagrosamente, o Olympic conseguiu se manter à tona. Ele navegou de volta ao porto para reparo sem ninguém ferido no acidente. Depois disso, Violet foi designada para navegar a bordo do navio irmão do Olympic, o RMS Titanic, que a gente conhece por Titanic, e na época ele era ironicamente conhecido como um navio inafundável, embora, como muitos de vocês devem saber, o Titanic seja o navio mais famoso a afundar. O Titanic atingiu um iceberg em 15 de abril de 1912, que rasgou a lateral do navio e o fez afundar em seu túmulo aquático no fundo do Atlântico Norte, embora o iceberg gigante não tenha sido a única coisa que a tripulação do navio ignorou. Surpreendentemente, o Titanic estava equipado com apenas 20 botes salva-vidas, para uma capacidade total de carga de 1.176 pessoas, o que representava pouco mais da metade do total de 2.224 pessoas navegando a bordo do Titanic. Mas isso porque os botes salva-vidas foram projetados apenas para transportar pessoas para navios de resgate próximos, e não como uma medida de evacuação completa. De maneira infeliz e trágica, o Titanic afundou muito rápido, antes que qualquer navio próximo pudesse vir em seu socorro. Felizmente, Violet foi uma das poucas pessoas que conseguiu entrar em um bote salva-vidas e sobreviveu, embora mais de 1.500 pessoas tenham perdido a vida no desastre. Agora, você pensaria que 2 naufrágios são o suficiente para uma série de azar e para nunca mais colocar os pés em uma piscininha, muito menos no oceano de novo. Mas Violet não se incomodou e foi servir no HMHS Britannic. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi reformado como um navio hospital, e Violet serviu a bordo como enfermeira da Cruz Vermelha Britânica. Mas em 21 de novembro de 1916, o navio foi atingido por uma mina marítima plantada por um submarino alemão no mar Egeu. A explosão destruiu o navio, causando danos tão extensos que, você adivinhou, o Britannic afundou em menos de 1 hora. Mas tendo aprendido com a tragédia do Titanic, o barco foi equipado com muito mais botes salva-vidas, e como resultado houve apenas 30 vítimas de 1.030 sobreviventes. Apesar da sua série de naufrágios, Violet continuou trabalhando em navios de cruzeiro pelo resto de sua longa carreira de 42 anos. Essa mulher não conheceu medo, mas tenho certeza de que os outros passageiros ficariam super nervosos ao descobrir que a infame Violet Jessop estava a bordo. Mas não é justo colocar toda a culpa desse naufrágio sobre ela, apesar de ter navegado em 3 navios que naufragaram. Há um denominador comum muito mais importante. Todos esses 3 navios, o Olympic, o Titanic e o Britannic, eram todos de propriedade da empresa
White Star Line, como parte de sua classe Olympic de navios a vapor. Talvez eles devessem ter passado mais tempo no processo de design antes de colocar esses navios no mar, porque o que se descobriu é que o Titanic nunca foi inafundável. Esse título fica com a senhorita Violet Jessop. Rango do horror. Dizem que a arte imita a vida, mas e se a arte pudesse prever a vida? Com certeza seria divertido se a gente pudesse ter os gadgets legais do Homem de Ferro ou explorar a galáxia que nem o Han Solo, mas infelizmente a única vez que a vida real foi prevista com precisão foi em um romance gótico sombrio. Bem antes de Stephen King, o principal escritor de terror do mundo era Edgar Allan Poe. Embora preferisse contos, ele publicou um romance, conhecido como A Narrativa de Arthur Gordon Pym, publicado em 1838. A cena mais memorável do livro mostra uma tripulação de marinheiros encalhados no oceano sem comida. Os homens tiram no palito para decidir qual deles vai ser sacrificado para se tornar um bifão para os outros. O personagem que perdeu era conhecido como Richard Parker, mas em uma coincidência impressionante, em 1884, mais de 46 anos depois, a tripulação a bordo do navio Mignonette se viu na mesma situação depois que seu barco afundou em uma terrível tempestade. Presos sem comida em um bote salva-vidas, os homens não tinham esperança de sobrevivência. Isso até que um tripulante de 17 anos decidiu beber água salgada para matar a sede. Um erro fatal, porque beber água salgada causa um excesso de sal no sangue que seus rins precisam filtrar com mais água. Como resultado, beber água do mar deixa você ainda mais desidratado. A saúde do garoto estava se deteriorando rapidamente, e os marinheiros estavam com muita fome. Então eles o sacrificaram para uma refeição grotesca. A coisa mais assustadora de todas era o nome do menino, xará de um certo Richard Parker, uma coincidência incrivelmente assustadora. Quem sabe Edgar Allan Poe teve uma visão do futuro, prevendo esses marinheiros canibais, embora seja mais provável que Richard Parker fosse apenas um nome incrivelmente comum na época e que esses dois compartilhavam. Ainda assim, eu tenho arrepios com essa história de terror da vida real. Espero que nenhum dos romances do Stephen King preveja o futuro, caso contrário, os palhaços em festa infantil nunca mais vão ser os mesmos. E por coincidência, chegamos ao fim de mais um vídeo. Qual dessas histórias você achou a coincidência mais estranha de todas? E você conhece alguma outra reviravolta estranha na história? Conta aí pra mim nos comentários e obrigado por assistir.